De Casa Nova, a gente dá as boas-vindas a você, que nos dá a honra da sua presença. E hoje a gente conversa um tema muito legal, muito legal. Sabe aquela sociedade que a gente sonha, solidária, fraterna, igualitária? Ela começa nas relações pessoais. E para tudo fluir bem, é necessário que haja responsabilidade afetiva. Você sabe o que é responsabilidade afetiva? Você já foi vítima de alguém que foi irresponsavelmente afetivo com você? É sobre isso que a gente conversa hoje, né, Marilene? Eu acho que vai ser um tema interessantíssimo, porque todas nós, homens, mulheres principalmente, mas homens também, sofrem esse tipo de irresponsabilidade. A gente está no meio do relacionamento e subitamente a pessoa desaparece, não dá mais notícias. Então eu acho que vai ser um programa muito interessante e a psicóloga vai nos ajudar bastante. Doutora Luilma Pinto, que está aqui com a gente, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, Marilene. Obrigada por atender o nosso convite, né, Marilene? Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui junto com vocês e falar de um tema tão interessante, né? E um termo até que nem é tão conhecido assim, né? Está começando a evidência agora desse termo, dos estudos, né? Então, para que os nossos queridos seguidores aqui da nossa rede possam entender melhor, define pra gente o que é responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva é você ter empatia com as pessoas que você se relaciona, com lealdade, com clareza nas suas relações, com a verdade e honestidade, né? É um termo assim, é uma forma de agir que é isso que você falou, a sociedade toda almeja, né? Mas que é muito difícil. Por quê? As pessoas se constituem de formas diferentes. Sim. Muitos se comportam como se estivessem agindo corretamente e a gente percebe que não está. Né? Mas dentro da realidade dele, do contexto dele, como ele se constituiu, a família de origem dele, ele enxerga aquela forma de lidar com as pessoas como certa. Né? E a gente percebe, muitas vezes a gente percebe que não é. E você conversa com a pessoa tem certeza que ele é a melhor pessoa do mundo. Né? A gente percebe algumas coisas, sabe, doutora? Hoje, por exemplo, ao final de casamento, pessoas que foram casadas 10, 20, 30 anos. E aí, em um dado momento, elas se separam. E aí, aquelas pessoas começam a agir como inimigos. Por exemplo, a mulher ficou casada com um homem, ajudou ele a construir tudo que ele tem. Aí, um dia eles se separam, ele fala para ela assim, não vou te dar nada, você não tem direito a nada. Que responsabilidade afetiva é essa? Né? Porque nós estamos falando de uma família, nós estamos falando de filhos. Sim. Não é isso? Exatamente, pois é, mas isso é muito comum nos términos de casamento, né? Do homem não se preocupar. Às vezes, eu costumo até falar, gente, que pai só ama filho enquanto ama mãe. É verdade. É pesado, mas eu vejo muito isso. É verdade. Porque o pai, o que acontece com os pais? Eles, quando separam, eles querem agredir a mulher, né, assim, essa forma de agressão, assim, verbal, financeira, que é sempre um problema nas separações. E não se incomodam em prejudicar os filhos, sabe? Com escola, com faculdade. Então, muitas mulheres ficam em certos determinados relacionamentos até abusivos em função disso, da faculdade do filho, da educação do filho. Tem essa preocupação. Tem, exatamente. Que as mães, né, se preocupam muito mais com a educação dos filhos, né, em dar o melhor. E eu vejo isso claramente, isso chega na minha clínica constantemente. Que coisa, né, doutora? Outra coisa que a gente está percebendo com o advento das redes sociais é o fenômeno, estava até conversando com a Marilene, sobre o ghosting. O que é ghosting? É a pessoa que some, que desaparece no meio de uma relação. Quer dizer, vira um fantasma.
A Marilene usou um termo muito interessante. É um termo antigo, mas que especifica bem. Qual é, Marilene? Darlinha. Da Não foi, linha, não. é. Fulano estava com o Beltrano, mas aí deu linha. Deu linha. Entendeu? É a mesma coisa, no final é a mesma coisa. Por quê? Porque no momento que você bloqueia a pessoa, vou bloquear do meu WhatsApp, do meu Instagram, do meu Facebook, de repente você perde o contato com essa pessoa. Você não sabe para onde ela foi no mundo. Mas deve ter acontecido alguma coisa nessa relação, não? Aí a gente tem que ver o que aconteceu, porque cada caso é um caso. Aí tem que ver o que aconteceu. Outra coisa muito comum, para a psicanálise, o que afeta é o afeto. Não importa se ele é bom ou ruim. Sim. Afetou é afeto. Afetou é afeto. Afetou é afeto. Se seja bom ou ruim. Então, existe também a mensagem invertida. Você vai e coloca no grupo de WhatsApp uma piada. Uma piada. Isso é muito comum hoje em grupo de WhatsApp. Uma piada que você achou engraçada, mas você não colocou ali para ofender alguém, para agredir alguém. Você achou engraçado, você colocou. Pega aquela mensagem para ele, como se você tivesse enviado para ele. Aí, dá o problema no grupo. Entendeu? Então, isso é muito comum, isso é a mensagem invertida. Então, como eu recebo a mensagem, o que a pessoa falou comigo, como eu recebo essa mensagem? Sim. Entendeu? Então, como eu recebo essa mensagem, às vezes tem muito a ver com uma questão minha. Entendeu? Então, quando a pessoa se dá conta disso, é outra coisa, né? Quando ela se dá, não, isso aí é uma questão minha, eu tenho que resolver. Então, a pessoa vai, mas geralmente no ímpeto, a pessoa pega aquilo porque tem a ver com o problema dela, sabe? Então, isso assim, isso é muito comum. Né? Coincide com o problema da pessoa. Uma questão dela, por exemplo, vamos supor, eu sofri bullying na escola porque me chamaram de gordinha. Você vai e coloca no grupo de WhatsApp, ou você conta uma piada num grupo, ou até comigo. Ela tá me chamando de gordinha. Entendeu? E às vezes não tem nada disso. Mas aí eu te pergunto, isso é falta de empatia, de olhar o outro, de se colocar no lugar do outro, de se negar a escuta, esse lugar que é tão importante que é a escuta. Aí eu te pergunto, como uma pessoa se torna responsavelmente afetiva? Como? Como ser responsavelmente afetiva? Nós estamos aqui no estúdio com 3 rapazes muito bonitos, que com certeza têm as suas namoradas. Aí um dia eles falam, pô, cara, gostei de outra garota, vim aqui, não dá mais. Como é que fica aquela namorada? Enfim, como se tornar uma pessoa responsável? Por mais que se tenha cautela com a fala, que eu acho que a fala é muito mais importante, é tão importante quanto a escuta. Sim. Por mais que se tenha cautela com a fala, pode acontecer da pessoa receber como uma ofensa qualquer coisa que você falou. Agora, então, como que é? É você se preocupar, a pessoa se preocupar em falar, em ter cautela na fala, com muita cautela. E outra coisa, a pessoa que escutou, que recebeu essa mensagem invertida, fala para a pessoa que falou, fulano, você falou isso, mas eu entendi dessa forma, foi isso mesmo que você quis dizer? Porque o maior desentendimento da relação interpessoal é a falta de diálogo. Entendeu? Você interpretou algo errado que eu falei, então vamos conversar. Sabe? Entendi. Com clareza, vamos falar, vamos ser verdadeiros. Agora, as pessoas não falam, se ofendem, aí somem, saem do grupo, bloqueia, Vira o fantasma. Vira o fantasma. Luilma, mas não é muito comum hoje nessa geração de gente jovem, as relações serem exatamente assim? A pessoa fica com um dia, some, fica com outro. Não é isso aí que está acontecendo, não especificamente do homem para a mulher, porque a gente fala sempre como se fosse o homem o culpado, mas a mulher também. Sim. Ela vai trocando de relação assim, as relações estão roupa. muito superficiais. Isso aí. Muito sem amor, né?
virou algo assim muito superficial mesmo, os relacionamentos, o sexo mesmo em si, né? Tá algo muito casual, muito, vamos fazer sexo casual e vai no sexo casual. Então as relações estão, eu falo que muito líquidas. São líquidas. Sem vínculo, sem vínculo. Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim para mim, eu não consigo me relacionar dessa forma, eu preciso ter amor, eu preciso me sentir atraída pela pessoa, ter um relacionamento para eu poder me relacionar. Eu não consigo, eu não sou assim. A pessoa disse para mim, até uma amiga. E eu ia falar, com certeza uma mulher. As mulheres Sim. foram criadas para construir afetos, né? Mas hoje não está Tão tão assim. em cima da mulher, não. Em cima do homem, não. Eu acho que existe... Está mais ou menos equiparando, Eu né? acho que Exatamente. está. Principalmente entre os jovens, não tem Sim, muita diferença mais não. não está tendo mais essa diferença toda. Mas não. essa fala me soa como uma mulher que tem mais de 40 anos. Sim. Né? É isso. Foram criadas para terem afeto. Falar em criadas para terem afeto, como é que como você cria, como você educa, como você ensina um filho a ter responsabilidade afetiva por outro ser humano? Um filho exemplo. ou uma filha, né? Independente do sexo. Independente do sexo. Um sim. exemplo, né? Nós somos espelhos dos nossos filhos. Eles se baseiam no que eles veem da gente, Exatamente. né? Nós somos espelhos para eles, exemplos. Agora, Por isso que eu sempre gosto de falar da família de origem. A família de origem é muito importante, os conceitos, tudo que a primeira infância. Outro dia eu escutei uma pessoa falou e eu achei tão bonito. A infância é o chão que o adulto pisa o resto da vida. é verdade. Nossa, coisa linda. Coisa linda isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com nessa primeira infância, sabe? Quais os valores que nós queremos passar para os nossos filhos. Como psicóloga, uma pessoa foi vítima da irresponsabilidade afetiva de outro. Essa pessoa fica despedaçada. Como ela se reconstrói? A terapia, a psicanálise pode ajudar? A análise, com certeza, até para ela separar o que é dela e o que é do outro. O que foi responsabilidade dela nessa situação e o que foi responsabilidade do outro. Para ela poder separar e ela não sofrer, porque se foi responsabilidade dela, ela fica ali naquele círculo vicioso e acaba... Sempre responsabilidade são dos dois. Não, pode ser de um, pode ser de outro, pode ser dos dois, né? Cada caso é um caso, aí a gente tem que investigar, avaliar, né? Porque se a mulher então está num casamento ruim, ela tenta salvar aquilo ali, se não for para ser a responsabilidade, no meu pensamento, é dos dois. Sim. Porque ela pode tentar salvar aquilo ali. Pois pode tentar salvar. Se ela quiser. Mas será que o marido quis salvar? Entendeu? Será? E será até quando que ela vai conseguir se manter nesse relacionamento dessa forma? Porque as pessoas têm um limite também. Né? Outra coisa, Luíma, que eu gostaria de que você me informasse. Informação a todo mundo que está assistindo o programa. Se acontecer comigo isso daí, aí eu resolvo, eu vou ficar assim, vou entrar na mesma vibe. Vou me relacionar aqui, ali. Isso aí vai me trazer satisfação? Bom, aí depende. Depende também de você ver o porquê que você está fazendo isso. Por quê? Essa pessoa que está assim, procurando relacionamento aqui e acolá, o que ela está querendo com isso? Ela está querendo fazer o que ela nunca fez, aproveitar, conhecer as pessoas, se relacionar de forma diferente? Ou ela está querendo só agredir o marido? Exatamente. Porque o que acontece Vingança, geralmente, o que eu vejo, assim, Uhum. casamentos duradouros, que terminam, que acabam, às vezes a mulher fica meio perdida, porque ela quer ver, ela quer mostrar para o marido que ela não está jogada fora, que ela ainda seduz, que ela é capaz de arrumar outra pessoa. Então, assim, é isso que eu estou falando, não tem como. A gente pode avaliar, apontar várias questões, mas não dá para falar linearmente, né? De forma linear.
Mas não é mais, outro exemplo, não é o homem mais que fica perdido quando está sozinho? O homem nunca separa, nunca não, quase nunca separa sozinho. Quando ele chega a querer a separação, ele já tem outra. Já tem outra, Quando né? parte dele. Geralmente A mulher já tem não, outra. a mulher ela pede Não, separação sem ter outro. Sem ter outro. Às vezes tem, né, Marilene? Mas assim, o homem, quando pede, é porque já tem outra. Falta de responsabilidade afetiva. Sim. Total. Porque Total. o que acontece? O homem que se mantém num casamento, mas tem uma vida de traição, de tudo com a mulher, não se importa de fato, não se importa com a família. Ele está traindo a mulher e a família, o casamento, a proposta que eles fizeram no início, quando eles se propuseram a casar, constituir uma família. É muito sério constituir uma família. Sabe? É Como que muito você sério quer mesmo. cuidar dessa família? Né? Verdade. Então, assim, eu falo que é uma questão de caráter. Sim, Você responsabilidade percebe que os jovens afetiva. hoje não estão mais querendo casar? Isso é uma vida Não muito tão- livre. né? não estão querendo casar, não querendo ter filhos. A gente pensava o seguinte, a gente estava estudando e a gente sabia, eu, por exemplo, sabia que eu queria trabalhar, mesmo sendo uma outra geração, eu sabia disso aí. Mas o casamento era uma coisa clara na minha frente. Hoje eu vejo jovem falando, não, quero... Eu estou dando exemplo do meu neto, eu não vejo nenhum deles falando que quer casar. Lá em Nenhum. casa ninguém casou ainda. Que bom, né? Porque casamento não pode ser objetivo de vida. Tem que ter consequência. Consequência de você conhecer uma pessoa, se apaixonar e querer construir uma vida com ela. Exatamente. Não pode ser objetivo de vida. E eu nem acho a maternidade, nem a paternidade também. Eu acho muito bom. Não é? Eu acho muito bom. que hoje eles têm uma vida muito livre, né? Tem uma gama de oportunidades. Né? Tanto de trabalho, de viver livremente, de se relacionar mais livremente, é tudo muito mais comum hoje do que foi na minha época, na sua, né? Eu acho hoje ótimo. Eu adoro. Eu adoro essa coisa hoje. Eu acho de que liberdade. tem os prós e os contras. Eu acho ótimo. que tem, É porque se a gente for pensar que as mulheres já nasciam determinadas a se casar, a ter filho, a não sei o quê, eu acho ótimo. Você ter opção de liberdade na vida, gente. É tudo que a gente quer. E por falar em opção de liberdade na vida, a gente vai concluir o programa agora. Com a psicóloga Luilma Pinto, falando pra gente como é ter responsabilidade afetiva diante da vida com outro ser humano. Eu vou finalizar, então, encerrar com uma frase do Pequeno Príncipe. Tu se tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Maravilha. Eu achei fantástico. Vendo, né? Obrigada, Luilma. Muito obrigada. Obrigada Tá? a vocês, foi um prazer. Gostou? estar aqui. Curte já esse programa. Eu like. Compartilha, é isso. Manda para todo mundo. A gente precisa da sua assinatura aqui no canal. Rumo às 10 mil visualizações, tá bom? Até o próximo Entre Elas.